Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Esse culto hoje está gostoso, irmãos. Glória a Deus. Desde o início desse culto, que Deus está trabalhando em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Deus tem operado os louvores. Deus tem usado o pastor Zé Roberto, né? Já desde o início. O louvor do pastor, o Levinho que está escondido atrás da capa. Zé Roberto, o Levinho está escondido atrás da capa. Mas quando ele tira a capa para louvar, o fogo do céu cai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Pastor Zé Roberto tem a voz linda. Eu acho a voz dele linda. Mas ele disse que ele não sabe louvar. Hoje ele louvou chuva de graça. Glória a Deus. E hoje tem chuva de graça, chuva de bênção para nós nesta noite. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a igreja olha para a missionária fora, que ela não tem nada para te dar. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, através do pequeno versículo, que é grande, um versículo pequeno para Deus é grande, que a palavra de Deus ela é grande. Apenas um versículo ela é poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. Marcos 4. Aleluia. Marcos 4, versículo 35. Louvado seja Deus, Espírito de Deus. Ouvido o Pai, ouvido o Espírito Santo. Ele está fazendo, meu Pai, por nós, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Todos que encontraram, que puder ficar de pé, fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Se tiver alguém aqui que não tem Bíblia, alguém encosta ao lado do seu irmão para acompanhar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. A gente lê junto. É uma mensagem bastante conhecida, todos nós conhecemos essa mensagem, mas a palavra do Senhor renova cada dia em nossas vidas. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: para que quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver, igreja, esta passagem que fala sobre uma grande tempestade. A palavra do Senhor nos relata que Jesus, ele estava pregando para uma grande multidão, e depois que ele pregou para uma grande multidão, ele convida os seus discípulos para atravessar ao outro lado do mar, para ir para o outro lado. E a palavra do Senhor nos relata que os discípulos do Senhor Jesus, ali lhe obedecendo, entrou no barco juntamente com Jesus. E nós podemos ver que Jesus, ele deitou no barco para dormir, ele dormiu, pegou no sono. Porque Jesus
Jesus, quando veio aqui na terra, ele era homem, ser humano como nós. Ele cansava, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia sede. Então ele estava cansado já de estar fazendo a obra do Senhor, pregando para aquela grande multidão. Ali quando ele entra no barco, ele recorta de uma almofada, deita e dorme. E a palavra do Senhor nos relata que de repente levantou-se uma grande temporal de vento. A fúria do vento era muito grande, a fúria do mar era muito grande, muito forte. E os discípulos estavam dentro daquele barco. Nós sabemos que aqueles discípulos, eles eram pescadores. Pedro, Tiago eram pescadores. Eles conheciam a graveza do mar, eles sabiam da fúria do mar, das ondas do mar, do vento. Mas eles nunca tinham visto uma tempestade tão grande, tão forte como aquela que veio sobre o mar. E a palavra do Senhor nos relata que aqueles discípulos se levantaram, eles ficaram com medo, eles começaram a ficar frágeis, porque nós sabemos que somos frágeis. Eles ficou fragilizados porque eles eram humanos. E eles agora, quando veem que as ondas do mar soltam, o vento era contrário, o barco começa a se descer no fundo do mar, começa a se encher de água, porque nós sabemos que quando a água entra, pesa. A água estava se enchendo do barco e o barco começava a afundar. E de repente os discípulos ficam com medo, levantam e gritam: mestre, 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 não vê que nós estamos perecendo? E a palavra do Senhor nos relata que Jesus, ele levanta e estende a mão sobre o vento, sobre o mar, e repreende o mar, e disse: mar, aquieta-te, cala-te. E a palavra do Senhor nos relata que o mar aquietou, o vento parou, a tempestade acabou e tudo se tornou bonança. E o Senhor Jesus pergunta para seus discípulos: por que ficaram tão tímidos? Ainda não temos fé? Porque Jesus perguntou para os discípulos: ainda não temos fé? Porque os discípulos andavam com Jesus lá, dia após dia, e eles sabiam dos milagres que o Senhor Jesus fazia. Mas nós podemos ver que eles ainda não tinham 10% de certeza que Jesus era o Filho de Deus. Eles ainda tinham dúvida, eles ainda duvidavam. E eles ficaram com medo. Mas eles sabiam que o Mestre estava ali. Eles viram tantos milagres que Jesus fazia. Então eles: vamos incomodar o Mestre, vamos chamar ele e ele vai nos socorrer. E Jesus repreendeu o vento, a tempestade, e tudo se fez bonança. Por que estão tão tímidos? Por que estão sem fé? E os discípulos se assustaram, ficaram com medo, tremeu e disse: quem é este? Quem é este homem que até o mar, até a água, até o vento me obedece? E eles já tinham visto vários milagres, que andavam lado a lado com Jesus. Mas mesmo assim, eles ainda duvidaram. Sabe por que eles duvidaram? Porque eles eram humanos. Eles eram frágeis. Eles tinham medo. E conosco não é diferente. Muitas das vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, um obstáculo terrível em nossas vidas, quando o vento vem forte, nós também ficamos com medo. Ainda que falamos nós temos fé, mas naquele momento, muitas das vezes, nós ficamos com medo, porque somos humanos, somos frágeis, então ficamos com medo. Mas o que é melhor para nós é porque quando a gente está seguindo a Jesus, ainda que a gente está com a fé pequena, ainda que a gente está com medo, mas Ele conhece nós e estende a mão sobre nossas vidas e acalma toda a tempestade sobre nossas vidas. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa fragilidade. É verdade. Ele sabe que temos medo. Como aqueles discípulos tiveram medo. E olha que eles andavam lado a lado com o Senhor Jesus, vindo vários milagres e não
sobre vossas vidas. E essa tempestade, ela vai ter que obedecer, ela vai ter que sair, ela vai ter que cair por terra, porque você está seguindo a Jesus. Os discípulos saíram com Jesus, obedeceram, mas nem por isso que eles estavam ao lado do Senhor, que eles não enfrentaram a tempestade. E conosco não é difícil. Não é difícil. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus poderoso. Parece difícil, mas não é. Porque quando nós temos fé para clamar, o Senhor ele ouve a nossa voz. E aqueles discípulos, eles passaram por aquela situação quando eles estavam ao lado do Senhor Jesus. Então é lícito que eu e você estamos seguindo Jesus, estamos na igreja, estamos buscando o Senhor, mas isso não quer dizer que eu e você não vamos enfrentar tempestades. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por prova. Isso não quer dizer que vamos passar por luto. Isso não quer dizer que a enfermidade não veio nos assolar. Nós estamos com Jesus, estamos. Mas nós não estamos escapos de passar por situação, porque nós estamos com o Senhor Jesus. Hoje nós estamos com nossa fé. Nós hoje não vemos o Senhor Jesus rosto a rosto como os discípulos viram. Nós hoje vemos Jesus pela fé. Então, se nós estamos seguindo o Senhor, se nós temos fé, ou talvez a nossa fé está pequena, ou talvez nós estamos com medo, mas o Senhor ele nos conhece. Mesmo nós estamos com medo, mesmo que a nossa fé é tão pequena, mas nós estamos seguindo a Jesus, ele vai entrar no seu barco e não vai deixar o seu barco afundar. Ah, missionária, mas eu estou orando, eu estou buscando, e parece que quanto mais eu oro, mais parece que a situação piora. Mas você acha que Jesus não está vendo isso? Você acha que o nosso Deus ele não é capaz de entrar na sua vida e repreender, seja lá o que for que está acontecendo na tua vida? E aqui tem pessoas que me mostram, me revelam o Espírito Santo, tem pessoas aqui com medo de algo. O Senhor diz para você nesta noite: não tenhas medo, porque eu estou contigo, eu estou na peleja, eu estou no barco e você não vai se afundar. Porque eu estou com vós, eu estou contigo. É claro que você está com medo, porque você é frágil, porque você é humano. É claro que eu também tenho medo. Eu sinto Deus grande e poderoso, mas eu sou frágil. Eu sou humano. Às vezes quando vem a situação difícil, a gente fica com medo. A fé fica pouca. Mas quando a gente, mesmo com medo, com a fé pouca, estando do lado de Jesus, pode ter certeza que Ele não vai nos deixar só. Porque quando os discípulos clamaram para o Senhor: Mestre, socorre-nos, não vê que nós estamos perecendo? Eles estavam com medo, eles estavam frágeis, mas mesmo assim, Jesus estendeu as mãos e fez bonança na vida dos discípulos, na vida. Pois Jesus sabia que ele não ia morrer naquela tempestade, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele dormiu em meio à tempestade, porque ele confiava na identidade dele, ele confiava que ele era o Filho de Deus, e ele sabia que naquela tempestade ele não ia morrer, porque ainda não era chegada a hora dele. E quero dizer nessa noite, ainda não é chegada a hora de você parar. Ainda não chegou o dia de você morrer. Glória a Deus. Ainda não chegou o dia de você receber sua vitória, sua bênção.
mas na hora certa, no momento certo, você vai receber sua vitória. Ainda que a sua fé esteja abalada, ainda que você está com medo, mas saiba você que no meio dessa tempestade, Ele está contigo. E Ele jamais vai te deixar só. Porque nesse barco Jesus está contigo. Esse barco Ele não vai afundar. Porque quando você menos espera, Jesus estende a mão e te sustenta e te levanta. E você vai ver que você vai passar do outro lado cantando a vitória. Glória a Deus. Depois que fez o lanço, o Senhor discípulo novamente entrou no barco e aí atravessou e passou. E assim na tua vida, depois dessa tempestade, depois desse vento que você está enfrentando, você vai passar do outro lado e dizer que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Ainda que nós olhando, nós olhamos para um lado, para o outro, nós não vemos solução, nós não vemos saída. O discípulo também não via saída. A saída dele era afundar. Eles entrou no barco para sair, para atravessar. Mas quando eles estavam no meio do mar, a saída deles era descer. Pela fé deles, pela fragilidade deles, era descer. Se o mestre não socorrer, nós vamos morrer. Mas o mestre levantou, estendeu a mão e fez o mar se aquietar e tudo se tornou bonança. Para a glória de Deus. E eles conseguiram passar do outro lado. E você vai passar do outro lado. Não importa a situação que você está enfrentando, não importa os obstáculos, saiba você que você não está só. Jesus está contigo. E os discípulos eles viam as obras que o Senhor Jesus fazia. Eles viam quando Jesus operava. Eles viam quando Jesus curava os enfermos. Jesus expulsava demônios. Jesus curava cego, manco, coxo, cego e aleijado. E mesmo assim os discípulos viam todos aqueles milagres que eles ainda duvidou. A fé deles falhou. Por que falhou? Porque é humano, é frágil, como nós. Às vezes a gente está naquela fé, quando a gente está na bênção, a gente está naquela fé, mas eu tenho fé, mas eu tenho fé. E quando o irmãozinho do lado está passando por aprovação, a gente chega, irmão, você não tem fé não, irmão, cadê a sua fé? Mas quando nós estamos passando, meus irmãos, aí é que queremos ir. É fácil eu chegar para os irmãos que eu estou na bênção hoje, que eu tenho passado pelos treinos, Deus sabe. Mas eu estou na bênção, eu posso chegar para o irmão. A irmã chega, irmã, eu estou passando por essa situação. Eu não tenho a mesma autoridade que Jesus teve para falar com os seus discípulos. Porque você está tímido? Porque você está sem fé? Eu não posso falar para o irmão. Mas irmão, cadê a sua fé? Jesus pôde, que a autoridade estava sobre ele, mas eu será que eu tenho essa fé que Jesus tinha? Jesus era o Filho de Deus, ele era Deus. Ele estava aqui como carne, como humano, mas ele era Deus. Ele podia chegar para qualquer um e dizer: mulher de pequena fé, homem de pouca fé, mas quem sou eu para chegar quando o meu irmão está na prova, na luta, e chegar: cadê sua fé, irmão? Você não confia em Deus, não? Você já falou assim para mim? É claro que nós confiamos no Senhor, mas nós também temos medo, nós sentimos medo. A nossa fé abala. Por que a nossa fé abala? Porque nós somos humanos, nós somos frágeis. Muitas das vezes a gente está tão fragilizado que chega uma hora que você dá vontade de parar, de desistir. Mas sabemos que se nós desistir, vai ser pior.
Cristo e vou parar. E aí? E quando vier o obstáculo, quando vier a prova? Nós vamos ter esperança em quem? Nós vamos confiar em quem? No homem? Na mulher? Agora não tem mais ninguém para confiar. Agora quando nós, meio fraco, na fé, se nós estivéssemos seguindo a Jesus, obedecendo a palavra do Senhor, nós temos uma esperança que vai chegar um momento que vai chegar o fim da prova, o fim da tempestade, o fim do vento. Ele pode vir remoto de qualquer forma, de qualquer lado, mas vai chegar um momento que vai ter fim, porque tudo que tem um começo tem fim. Quando Jesus está no barco comigo e com você, é uma grande diferença do que quando você está sozinho. Quando você está sem Deus. Mas quando Jesus está com você, você pode estar frágil, mas Ele conhece o teu coração, conhece o meu coração e sabe que você ainda confia nele, mesmo com a pouca fé, mas você confia. E sabe que chega um momento, você vai passar para o lado de lá como os discípulos passaram. Não é diferente hoje, irmãos. Hoje, se nós for ver, nós temos muito mais fé do que os discípulos. Os discípulos conheciam Jesus, eles andavam lado a lado com Jesus, e nós conhecemos Jesus pela fé, mas nunca vimos o Senhor Jesus. Então a nossa fé é mais forte do que a deles. Mesmo frágil, mas nós somos mais forte do que os discípulos. Então nós temos que estar na presença de Deus, mesmo passando por uma situação difícil, mas nós sabemos que nós temos Deus que está velando por nós em cada minuto, em cada momento da nossa vida. Aleluia. Às vezes, você fala assim para Deus: Deus, o Senhor não está me vendo não, Senhor? Deus, porque eu estou buscando, eu estou na tua casa, eu estou passando por isso, Senhor? Deus, por que meu irmão está assim, acontecendo isso comigo não acontece, Senhor? Será que você pensa que Deus não está te vendo? Sabe por que Deus ainda não fez e você está assim? Porque não chegou a sua hora. Ainda não é chegar na sua hora. Porque a hora que chegar na sua hora, como falou o pastor Zé Roberto, não há quem possa impedir o mover de Deus. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Mas agora o Senhor não está me vendo aqui não? Jesus também não estava vendo os discípulos? Será que o Senhor não está me vendo, que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Mas Jesus não estava do lado dos discípulos? Jesus não estava vendo os discípulos dentro do barco? Ele não deixou a tempestade acontecer? Não aconteceu, porque Jesus dentro do barco a tempestade não aconteceu? Assim é eu e você na presença do Senhor. Se nós estamos na presença de Deus e acontece, é porque Ele permite. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: se você está passando por essa tempestade, é para você amadurecer, é para você crescer, é para você ter mais fé, é para você acreditar, para quando a hora que você receber a bênção, você saber que Deus fez. Deus permitiu o discípulo passar por aquela aflição, para depois ele operar a obra dele. E o discípulo viu: quem é este homem que até o mar obedece, até o vento, até as águas? Quem é este? Este homem é Jesus, igreja. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Naquela época Jesus estava aqui na terra, em carne, humano. E hoje ele partiu para o Pai e está na glória com a mão estendida para você. Aleluia. Quando ele estendeu a mão para os discípulos, foi carne. Ele estava humano quando ele estendeu a mão no vento. Quando ele estendeu a mão sobre as águas, sobre o vento, ele estava em carne. E hoje ele estende a mão para mim e para você em espírito. Porque ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, e no terceiro dia ele foi ressuscitado.
pecado. E hoje ele está desce do pau com a mão estendida para a sua vida. Glória a Deus. Hoje ele estende a mão para a sua vida. Ainda que está passando, tem pessoas aqui que têm chorado tanto, que o Senhor me revela, o Espírito Santo, que você sente as suas lágrimas descer quente, só queimando no seu rosto. Você está pensando que Deus não viu? Você está pensando que Jesus não observou essas lágrimas suas? Você está pensando que essas lágrimas caíram no chão? Não. Ele contemplou, ele viu e ele enviou o anjo e aparou e levou para o rio. Alabaçu, me canta, alabaçu. Nada na tua vida, irmãos, passa desapercebido por Deus. Mas por que está acontecendo isso, meu Deus? Você pensa que Deus não está te vendo, igreja? Se você está de pé, mesmo passando o que você está passando, é porque Ele está te sustentando. Se Ele não estivesse sustentando, você estaria aqui em pé? Eu estava aqui? Não estava, igreja? O que eu já passei na minha vida não era para me dar mais em pé aqui. Mas Jesus passou comigo. E passou com você. Cada um de vocês aqui passou por uma tempestade e passa e vai passar. Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós vamos passar pela tempestade. Vem uma, Jesus acalma, aí vem outro. Aí Jesus acalma, aí vem outro. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é lícito que nós passamos por tempestade. Mas o bom é quando a gente está na presença do Senhor, com fé, nós podemos aprender e com o poder da fé, nós vencemos os obstáculos, a prova, a tempestade, o mar, tudo que vier em nossas frentes. Se nós aprender a ter o poder da fé, nós vamos vencer todos os obstáculos que vêm na nossa vida. Eles vêm, mas eles caem. Eles vêm e caem. Eles levantam e caem. Eles vêm e passam. Porque tudo na nossa vida é passageiro. Tudo. Mas nós precisamos aprender o poder da fé. Porque os discípulos eles ainda não tinham aprendido a fé. Porque Jesus perguntou por isso: ainda não tem fé? Por que ainda não tem fé? Porque eles já tinham visto os milagres, eles já tinham visto tudo. Mas mesmo assim, eles temeram, ficou com medo, ficou frágil, porque eles eram humanos como nós, e nós também tememos, passando por medo. Qual é uma pessoa que vê o seu ente querido em uma cama, doente, enfermo, à beira da morte, que não vai ficar com medo? Qual é um de nós que nós vem andando na rua e tem um carro na nossa direção, vai bater na gente, a gente não tem medo? Nós somos frágeis, temos fé, mas somos frágeis, somos humanos. Então, os discípulos conseguiram passar para o outro lado, mas para isso eles teve primeiro que enfrentar a tempestade. Você vai sair dessa prova, você vai sair dessa tempestade, mas para isso você vai ter que vencer essa tempestade. E como eu vou vencer essa tempestade? Com a sua fé. Como eu venço a tempestade? Com a minha fé. Aí todos os obstáculos que vier contra nossas vidas, nós vamos vencer em nome de Jesus. Às vezes as coisas apertam tanto para a gente, a situação fica tão difícil, que a gente fica sufocado. Mas a gente não pode negar a fé. A gente pode estar até triste, até angustiado. A ansiedade está corroendo o povo na terra, principalmente o povo de Deus. A ansiedade está corroendo o povo de Deus. Dificilmente você vê uma pessoa
conseguir vencer através da sua fé e pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Com a fé você vai vencer o medo, com a fé você vai vencer a tempestade, com a fé você vai vencer a enfermidade, com a fé você vai saber lutar com essa ansiedade. Com a fé. Você está no barco. Eu vejo pessoas aqui como se estivesse dentro do barco e parece que o barco está descendo, afundando. Mas eu quero dizer para você, Jesus está contigo dentro desse barco. E você não vai afundar, porque Ele está contigo no barco. Chega uma hora que Ele vai estender a mão e a tempestade vai acalmar e tudo vai fazer bonança na tua vida. Eu já passei por várias tempestades, igreja, não foi fácil. Foi tempestade uma atrás da outra. Quando vinha uma que eu começava a querer respirar, e vinha a outra. A outra passava, eu pensava que eu não queria respirar, e vinha a outra. Mas para a glória do Senhor, pelo poder da fé, em nome de Jesus, eu venci todas. E com você não é diferente. No nome de Jesus, você vai sair dessa tempestade. E aqui tem pessoas, Deus me mostra 14 pessoas aqui que estão dentro dessa tempestade. Você olha para o lado, o mar está do lado. Você olha para esse lado, o mar está desse lado. Você olha atrás, o mar está atrás. Você olha para frente, o mar está lá na frente. E você está no meio. Mas Jesus manda dizer para você nesta noite: eu vou acalmar essa tempestade e vou fazer bonança. Mas eu sou Deus. Lava surianda, lava ganda, lava xarada. Você não vai morrer nessa tempestade, porque ainda vai chegar a sua hora. Glória a Deus. O milagre não foi realizado porque ainda não chegou a sua hora, mas o milagre vai ser realizado na sua vida. Tem pessoas aqui com a adversário de levantar tanto sua vida, tanta perseguição. Sabe por quê? Por causa da obra que Deus tem contigo. Aleluia. É bom. A obra que Deus tem contigo é grande. E o adversário tem levantado com fúria. Mas é fúria e mais fúria. Mas ele cai por terra. Porque ele já perdeu. Eu sempre falo, Deus, o diabo ele não tem nem a chave do inferno. Nem a chave do inferno ele tem, porque Jesus tomou a chave do inferno na mão dele. Ele não pode com tua vida, porque nem a chave do inferno ele tem. Aleluia. Nem a chave do inferno ele tem, miserável, não tem nem a chave do inferno. Será possível que você não vai vencer? Vai. Você vai vencer. Mas está difícil, missionário. Sim, dá medo, eu sei. Mas eu estou com medo. Sim, você tem medo, você é frágil, não é? Quantas vezes eu já tive medo? Quando eu fiquei 90 dias no leito, eu tive medo. Eu não tive medo de morrer. Sabe qual era o meu medo? De deixar aquela ali e o outro está lá. Meu medo era isso. Se eu morrer, quem vai cuidar deles? Eu sei que o Senhor cuida, mas me dá fome. Eu sei que os outros vão cuidar como eu, Jesus. O medo meu é esse. Eu falei, se eu morrer, eu vou para a dor. Agora eu tinha medo de deixar ele, ou então ficar na cadeira de roda. Quantas vezes eu fiquei com medo de ficar na cadeira de roda? Outro mês eu tinha medo de deixar na Yara e Léo. É fácil? Não. Mas eu ali, ó, no leito, 90 dias pela mão dos outros. A missionária Valéria, o pastor Zé Roberto, é testemunho, Valdineia, Nayara, todo mundo sabe como era para ele pegar pelo braço dos outros. Tinha vezes que eu ficava com medo, eu não dormia assim, cochilava, eu já com medo. Eu falei, se eu morrer, Nayara meu, principalmente Léo, Nayara já estava casada, tinha chave, e Léo. E se eu ficar na cadeira de roda? Não é brincadeira.
E tem pessoas que falam assim, se eu não, aqui tem pessoas dizendo assim, se eu não conseguir vencer, e se eu não conseguir sair dessa, você vai sair, porque quem vai sair é Deus que vai sair com você, e Deus que vai sair com você segura na mão. Deus vai sair com você segura nas mãos. Não importa o tempo, querido, que está demorando, não importa o tempo que você não recebeu, não. Porque Jesus sabia que ele ia morrer, mas não sabia que ainda não era a hora dele. Ele sabia que ele não ia morrer naquela tempestade, porque não era a hora dele morrer ainda. E os discípulos não morreram também, porque não era a hora. Eles tinham muito para fazer na terra. Eles tinham muita obra para fazer na terra. Porque Jesus escolheu eles, os 12 discípulos. E assim na minha vida e na tua, ainda não é chegada a nossa hora. E se você não recebeu sua vitória ainda, porque não chegou, mas vai chegar. Eu creio. Vai chegar, toma posse em nome de Jesus. E essas 14 pessoas que estão dentro dessa tempestade, Deus vai fazer bonança. E você sabe quem é você. Você já sentiu, porque eu estou falando, você já sentiu no seu coração. E você vai sair. Quem vai agir por você é Deus. Amém? Mas tem 2 minutos. Glória a Deus. Na época eu vou aqui só para encerrar. Em nome de Jesus. E toma posse. Medo vamos ter que somos fracos. Preocupação